Programa, aí para esse primeiro programa, a gente vai tratar, né? Vai fazer um top 5 da música tradicional da Espanha, né? Ah, claro que a música espanhola é muito mais, enfim, profunda que um vídeo como esse pode, enfim, tocar, né? Mas a gente aqui vai recomendar, né? Eu irei recomendar, né? 5 discos de 5 comunidades autônomas, né? Que é assim que são chamadas, né? As regiões da Espanha, né? De 5 comunidades autônomas diferentes, né? Da Espanha, né? Todas elas, todos esses discos que eu irei recomendar estão disponíveis, né? Nas plataformas de streaming, né? Eu colocarei na descrição, né? Do canal os links pro YouTube Music, mas se vocês, enfim, procurarem, vocês acham também na sua plataforma de streaming favorita, né? Então, é isso. Eu vou recomendar meus discos favoritos, né? Os discos que são significantes para mim de uma maneira ou outra, né? Claro que não são necessariamente os melhores, né? Mesmo dentro dessas comunidades autônomas, né? Por exemplo, a música da Galícia tem muita coisa para ser dita, né? Que dizer da música da Andaluzia, né? Mas enfim, eu convido vocês também a citar, né, os seus discos, né, e os seus grupos favoritos da música tradicional das diferentes regiões, das comunidades autônomas, né, da Espanha. Né? A ideia é mais pra frente fazer uma parte 2, né? Mas por enquanto fica só um top 5. Então vamos lá para esse top 5. Então, minha primeira recomendação é esse disco aqui. O disco Huergas Moan, né? E não me cobrem jamais de pronunciar os nomes dos discos de maneira correta, ok, pessoal? Se vocês souberem como pronunciar basco, escrevam aí nos comentários, mas não exijam que eu faça, porque aqui a gente vai tratar de música de diversas tradições, de diversas partes do mundo, então eu não tenho condição de pronunciar tudo de maneira correta, e também eu não vou procurar. Então, coloquem aqui como é que pronuncia o nome desse disco em basco, se você souber, né? E deste duo, né, que é o Tapia Eta Letúria, né, espero que esteja correto, né, uh, essa pronúncia aqui é um disco muito interessante do País Basco, né, e os bascos, né, são autóctones, né, da Europa. E o que isso quer dizer? Né? Que a língua basca não é uma língua indo-europeia, né? E que isso quer dizer? Né? Que eles não fazem parte, né, da linhagem, né, de línguas que tocam, por exemplo, o nosso português, todas as línguas latinas e mesmo o gaélico e as línguas célticas. Né? Então não é nenhum nem outro. Né? A língua basca é absolutamente autóctone, ela surgiu ali. Né? Então é um povo absolutamente único. Né? O que faz que a língua soe muito única. Né? Esse disco eu encontrei aqui, inclusive, num brechó, né? E é um disco basco mesmo, um CD do País Basco, né? Então todas as informações, né, estão em basco, né? E a música do País Basco é muito interessante, né? Tem o uso muito frequente, né, da triquitixa, né? Que é o acordeão, né? Inclusive, triquitixa significa o sopro do diabo, né? Bellow of the Devil, né? E que na verdade é um acordeão diatônico, né? Como é bastante comum mesmo no Brasil, né? Borghettino, né? Um outro uh, enfim, um outro som, mas é ainda o acordeão, acordeão diatônico, né? Que eles tocam de maneira bem staccato, né? Que me lembrou, inclusive, muito a música terrana, né? Dos mexicanos do Texas, nos Estados Unidos, né? Inclusive, nesse disco, né? No Huergas Moan, ou não sei como se pronuncia, tem covers, né? Tem versões, né? De música terrana, do Flaco Jiménez, né? O Flaco Jiménez, não sei se dá pra ver, Flaco Jiménez, não dá pra ver, não importa. A questão é que tem versões aqui, né, de música terrana, né? Porque ele lembra, né, a forma deles tocarem acordeon, né, do Tapia eta Letúria, né? O Tapia, que é o acordeonista, Letúria, que toca o pandeiro, né? A forma do Tapia tocar o acordeão diatônico lembra muito a forma terrana, né? Então por isso que eles texana, né? Terrano, como eles dizem, né? Então por isso que tem versões aqui, né? E é um disco muito curioso, né? Tem coisas muito mais elegantes, né, na música basca, né? Talvez alguns ouvintes já tenham ouvido alguma coisa da música basca, por exemplo, Kepa Ronqueira, né? Aquele disco Bilbao Zero Hora, né? Que ele faz
um diálogo, creio, com o Piazzolla, né? E é jazzy, né? E é sofisticado, né? O Os Corre também, né? Um grupo bastante político, né? Da música basca, né? Faz um som mais sofisticado. Mas o Tap Leturi é como AC/DC, assim, é um negócio que tem uns riffs, assim, é um negócio simples, mas ao mesmo tempo cativante, né? E eles trabalham bastante com harmonias vocais, né? Entre os dois, né? Entre o Tapia e o Letúria, né? E é curioso como essas harmonias vocais lembram a música sertaneja brasileira, né? Se vocês forem ouvir esses discos aí, cliquem aí no link abaixo ou procurem no Spotify, vocês vão ver, né? Que parece muito, ou parece, ou lembra, né? A música paraguaia, que por conseguinte, né? Por consequência, né? Lembra a música brasileira, né? Esse disco eu não vou dizer que é um grande disco, mas é um disco muito interessante, né? Inclusive para ouvir, né, a língua basca e como ela soa absolutamente diferente, né? Então a primeira recomendação do meu top 5 na Espanha, esse disco que eu não sei pronunciar o nome do Tapia Eta Letúria. Então, para o número 2 desse nosso top 5 da música espanhola, a gente fica com o disco Ya, né, do Felpeio, né, que é um grupo, né, que surgiu ali no início dos anos 2000, né. Ele foi formado, na verdade, no centro da Espanha, né, em Talamanca, ali na região de Castilha, etc., com músicas da Galícia, etc., mas a ideia era tocar música asturiana, né, e cantando, né, na língua asturiana, né, e utilizando, por exemplo, a gaita de fole asturiana, né. A gente vê nesse disco, né, uma formação, né, que lembra muito, né, da música céltica, né, sobretudo na influência do Planxt, né, quem gosta de música irlandesa vai, enfim, o Planxt fundou uma forma, né, de tocar música irlandesa, assim como o Sean Oriada, né, e os Chieftains ali, né, mas sobretudo o Planxt, né, porque no Felpeio, né, no Felpui, né, desse grupo vocês vão notar, né, o buzuki servindo como harmonia e percussão ao mesmo tempo. Algumas vezes você há instrumentos de percussão ali, né? E por outro lado, o acordeão e o violino fazendo as melodias, como é comum na música irlandesa, né? O Planxty não tem acordeão, mas enfim, né? É comum na música irlandesa, né? Mas eu acho que o que pontua e que faz esse disco muito especial, né? Além de escutar, né, a língua asturiana, que pra gente brasileira a gente compreende bem, né? Assim como a língua da Galícia, eu creio que seja mais próximo do português que o castelhano, né? Então, se vocês não estudaram necessariamente o castelhano, é mais fácil entender né, o galego ou o asturiano, né? E é legal escutar isso, e as canções são muito boas. As canções, né, presentes nesse disco, né? Sobretudo Fareios de Maio, né? Que é uma canção lindíssima, uma das canções mais bonitas, eu acho, da música tradicional, né? Que fala exatamente desse anseio, né? Pela primavera chegar, né? Que hoje, eu morando no norte, eu compreendo, né? Como é que se dá, né? Andarina vienes tarde, né? Andorinha, porque chega tarde, né? E às vezes acontece, né, por variações climáticas, etc, né, que o frio dure mais, né? E também da questão da primavera como exemplo, símbolo, né, da esperança, né? E o que torna esse disco sensível e trágico também é que o cantor, né, o Igor Médio, né, assim como o baixista do grupo Carlos Redondo, eles morreram num acidente de carro, né, em 2006, né? O disco Ya foi gravado em 2013, eles morreram em 2006 no acidente de carro, né? Então torna ainda a melancolia, né, das canções desse disco, né, sobretudo os Faieros de Maio, né, ainda mais intensa, né? Então recomendo muito que vocês ouçam aí o Faieros de Maio, o disco Ya, né, do Raul Puig. Continuando, né, no norte da Espanha, vou recomendar um disco da Galícia, né, né, e eu vou recomendar um disco do Milladoiro, né, o grupo essencial ali da música da Galícia, e vou recomendar o disco Berro Seco, né? Não necessariamente porque seja o melhor disco, mas é um disco que marcou minha experiência musical, porque eu encontrei uma cópia dele, né? Num sebo em Santo André, em São Paulo, onde eu morava, né? Então, eu nunca imaginei encontrar um disco de música tradicional galega em Santo André, e foi o caso, né? E o Milhador, ele segue bastante, né, a forma musical dos Chieftains, né?
e do Chanhoria, que é o quê? Deixar cada músico fazer seus solos, né? E fazer mais ou menos uma ensemble de jazz, mas de forma tradicional, né? Então, e inclusive, né, é uma música da Galícia, né? E por causa dos vínculos históricos da Galícia, há esse vínculo mais imediato com a música irlandesa, né? Claro que o auge dos celtas foi no século IV, né? Antes de Cristo, né? Então, esse vínculo foi criado mais para frente, mas serviu para isso, né? E de fato esse disco é interessante, a música da Galícia, né? É muito interessante. Tem outros grupos também que são adorados no Brasil, como o Luar na Lubre, né? Que tocou no Brasil diversas vezes, né? Enfim, tem gente que toca gaita galega no Brasil, etc, né? Então, é, me digam qual é o seu disco favorito da música galega, né? Mas minha recomendação para esse vídeo é o Berro Seco, do Miadoiro, pelas razões indicadas. Então fica isso como música da Galícia. Agora partindo um pouco pro sul, né, da Espanha, né? Na verdade pro centro da Espanha, né? A região, né, de La Mancha, né? De onde vem o Don Quixote, né? Inclusive leio, né? A gente precisa ler, né? O Don Quixote, né? E se vocês não gostarem do primeiro, porque é muito, enfim, é muito cortado, né? Não é um romance, né? Apesar de inaugurar um romance, mas não tem essa fluidez. Leia um segundo, né? Que inclusive tem elementos apócrifos, né? Então, se vocês gostam aí de Don Quixote, diga nos comentários, mas eu vou falar de um grupo recente, né? Formado em 2006, eu acho, 2010, né? O grupo Vihuela, né? Vihuela, né? Que é um grupo da região de La Mancha, de fato, e eles trazem as tradições musicais de La Mancha, né? É curioso ouvir, né, o fandango, por exemplo, porque a influência moura, né? E a gente sabe que, né, a história que os mouros têm, né, na, na Espanha, né? E o auge deles ali com a matemática, medicina e tudo, né? E musicalmente também, né? Então a gente já ouve esses ares mais orientais ali, né? A partir do Vihuela, né? Na música do norte da Espanha a gente não escuta ainda, né? Aquilo que a gente tem mais ou menos como um arquétipo da Espanha, né? Que vem do flamenco, etc, né? Não é flamenco aqui ainda, né? Mas já soa assim, né? E o disco que eu vou recomendar é o disco We, né? We, nós, né? Em inglês, que é o último disco, né? Do Vihuela. E é muito interessante, eles vão pontuar, né? Não só o fandanguillo, né? O fandango, mas outras formas de música ali do centro da Espanha que lembram um pouco o norte, né? Então é mais ou menos uma transição, né, entre o norte e o sul da Espanha, né? E esse grupo, né? Eles fazem pesquisas, né? Profundas, tal. É um grupo muito, talvez o grupo mais importante que surgiu na Espanha, né? Nos últimos anos. Então, confiram aí, né? Ouçam, que vale muito a pena. O Rui, né? E o grupo Vihuela como um todo. Então, para terminar esse top 5, né? A gente vai pro sul, né? A gente vai para Andalucia, né? Que aí a gente começa a ouvir a influência moura, né? Mourisca, né? Da música espanhola, né? Aí eu vou recomendar esse disco maravilhoso, né? Que vocês acham também nas plataformas de streaming, né? Do Rádio Tarifa, né? O Temporal, né? E o Rádio Tarifa é um grupo maravilhoso, né? Formado pelo Faim Dueñas, né? Que ele começou ali tocando guitarra, mas na Espanha tocando guitarra mais moderna, e aí ele descobriu, né? A música árabe, né? E a música moura, etc. E ele foi estudar percussão, né? Então vocês ouvem nesse disco faixas lindíssimas, né? Em relação à percussão, né? Inclusive com o pandeiro, né? O pandeiro que é também utilizado na música basca, né? Então o norte também absorve isso, né? Lembra que Tapa e Taletúria, né? Do País Basco, eles usam o pandeiro também, né? O pandeiro de maneira muito interessante, né? Inclusive é interessante vocês ouvirem, né? Ouvem primeiro Tapa e Taletúria, depois o Rádio Tarifa e comparem, né? Como o pandeiro é utilizado, né? E o Vicente Molinos, né? Que ele era um pianista clássico, né? Inclusive a gente ouve, né? Nesse disco faixas de que eles utilizam um tipo de órgão, né? Não sei que, que instrumento de teclas, né? Ele utiliza, mas é lindíssimo, assim, né?
Os dois são virtuosos, né? E o cantor é um cantor maravilhoso também, um Benjamin Escoriza, né? Que é um maravilhoso cantor de música flamenca, né? Então vocês têm mais ou menos na cabeça aquele arquétipo, né? Do flamenco, né? Enfim, por aquilo que não é mais comum, tal. Isso aqui vai ser isso, mas muito melhor, muito mais interessante, né, no Rádio Tarifa. Inclusive um disco que eu comprei aqui no Canadá, né? Então eles é um disco muito amado, né? É um grupo muito amado pelo mundo, né? E o Benjamin Escoriza, né? O cantor que participa desse disco, né? Ele faleceu, né? E no entanto, o grupo retornou, né? Esse ano eles lançaram um disco La Noche, né? Que é um disco lindíssimo, né? Que ficou em primeiro lugar ali do Trans Global Music Chart, né? Que eu preciso dizer, né? De que eu faço parte, né? Eu votei intensamente, né, nesse disco La Noche do Rádio Tarifa. Eles voltaram esse ano, né? Ainda com Flying Dueñas e o Vicente Molinas, né? E esses dois caras são maravilhosos, geniais, tão bons, são tudo que vocês puderem do Rádio Tarifa, porque é um grupo maravilhoso, né? Esse flamenco, mas é um flamenco mais antigo, né? De alguma maneira, né? Não é só o violão, eles utilizam um oud, né? É um flamenco de pesquisa, né? Inclusive, eu não falei, né, de Paco de Lucia e tudo isso, né? Da tradição do violão, né? Na Espanha, talvez porque não seja necessariamente a questão da música tradicional, né? Mas, claro, é muito importante, né? Então, se vocês gostam também, digam aí quais são os discos do Paco de Lucia, né? Do André Segovia, né? Que vocês amam, né? Então foi isso, amigos, esse primeiro programa, né? Esse primeiro programa da nossa série, né? De top 5, de diferentes tradições, né? Espero que vocês gostem. Um grande abraço e até a próxima.